A paz do Senhor Jesus, vamos mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 15, que diz: Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Estamos diante de mais um capítulo onde nós vamos falar sobre a abertura dos primeiros 6 selos. Então, são os primeiros 6, são um total de 7 selos, e nós vamos estar falando sobre esse momento de julgamento. Então, esse é o primeiro dos 3 julgamentos, que são divididos em 7 partes. As trombetas e as taças são os outros 2. Então, à medida que cada selo é rompido, Cristo, o Cordeiro, ele vai dar início ao acontecimento que irão acarretar o fim da história humana. Quando ele diz no versículo 1, vi 4 cordeiros, abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo com voz como de trovão, vem. Então, esse pergaminho ou livro, como ele diz nesse versículo, ele é aberto totalmente até que o 7º selo ele seja aberto. Então, ele vai sendo aberto até chegar no 7º, e nesse capítulo ele vai até o 6. O seu conteúdo ele revela a devassidão da humanidade e a retirada, ou retrata a autoridade de Deus sobre os eventos da história humana. Então Deus ele tem todo o controle da história humana, do ser humano, da terra, de tudo que nele há. E o Senhor ele vai manifestar aqui o seu poder, na medida que esse julgamento eles vão acontecendo. Nós vamos vendo o quanto o Senhor ele é poderoso. Versículo 2 ele diz: olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Então, aparecem 4 cavalos quando os primeiros 4 selos são abertos. Os cavalos representam o julgamento divino sobre os pecados e a rebelião dos homens. Deus está dirigindo a história humana e até usando inimigos para alcançar seus propósitos. Então, os 4 cavalos ele representa uma antecipação do julgamento final que ainda virá. Alguns consideram este capítulo como um equivalente ao sermão do Monte das Oliveiras. Então, a imagem dos 4 cavalos também ela é encontrada no livro de Zacarias. Quando damos prosseguimento na leitura, até o versículo 8, a palavra diz: olhai e vi o cavalo branco e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dado uma coroa e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o 2º selo, ouviu o 2º ser vivente dizendo, vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que o homem matasse uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o 3º selo, ouviu o 3º ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto e seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer, vem. Vi então o cavalo amarelo e seu cavaleiro
chamava Morte, e o inferno acompanhava. Foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Então, cada cavalo ele tem uma cor diferente, né? Alguns entendem que o cavalo branco representa a vitória e que seu cavaleiro deve ser Cristo, porque mais tarde Cristo ele cavalgava, né, para a vitória montado em um cavalo branco, lá no capítulo 19. Mas como os outros três estão relacionados ao julgamento e à destruição, é muito provável que esse cavalo, cavaleiro sobre cavalo branco não seja Cristo. Os quatro fazem parte do desenrolar do julgamento de Deus e seria prematuro para Cristo surgir como um conquistador. Os outros cavalos representam diferentes tipos de julgamento: vermelho para a guerra e derramamento de sangue, preto para a fome e amarelo para a morte. O alto preço do trigo e da cevada ilustra a situação de escassez de alimento, mas o pior ainda está por vir. Então, cada um representa uma situação de dificuldade, de, de que vai passar, né? Aqueles que não temeram ao Senhor, que estão longe do Senhor e não querem confessar o Senhor Jesus como Salvador, não tem realmente deu importância ao sacrifício de Cristo Jesus. Quando nós continuamos, o versículo 9 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, esse altar ele representa, né, o altar dos sacrifícios que estava situado no templo, onde os animais eram sacrificados para a expiação dos pecados. Em vez de sangue dos animais, na base do altar, João viu as almas dos mártires que haviam mortos por ter pregado as boas novas. Foi dito a estes mártires que outros ainda dariam sua vida pela crença em Cristo. Perante a guerra, fome, perseguição e morte, os cristãos serão convocados, a deter firmemente aquilo em que acreditam. Somente aquele que suportar até o fim será recompensado por Deus. Então ninguém passa claro, não fica esquecido. Nenhum daqueles que estão entregando a sua vida, pregando o Evangelho, pregando as boas novas. Salvação sempre serão lembrados. Isso não só no tempos antigos, como também nos dias atuais. Precisamos crer e ter a certeza de que tudo que nós estamos fazendo aqui em prol do Evangelho, o Senhor ele contempla dos altos céus e ele recompensará naquele grande dia. Versículo 9 ao 11 diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas e lhe foi falado que repousasse, ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Então, os mártires estavam ansiosos para que Deus trouxesse a justiça à terra, mas foi-lhe dito que deveriam aguardar. Então, Deus ele não espera até que um certo número de seus até que um certo número seja atingido, mas está prometendo que aqueles que sofrerem
e morrerem por sua fé não serão esquecidos. Então, esses mártires, eles estavam ansiosos para quando o Senhor iria vir julgar a terra. Então, ao contrário, nós vamos ver que o Senhor, que serão escolhidos por ele para receber honras especiais. Então, aqueles que assim procederem serão honrados pelo Senhor, receberão, a sua recompensa. Da mesma forma que os mártires, podemos desejar que a justiça seja feita, imediatamente, mas precisamos ser pacientes. Deus age de acordo com o seu próprio cronograma, e a justiça é uma de suas promessas. Entretanto, nenhum sofrimento por amor do reino de Deus, terá sido em vão. Então, vamos continuar crendo que não foi em vão para esses homens e também não é em vão para nós. Versículo 12, ele diz: Vi quando ele abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol escureceu como um saco de silício e a lua toda tornou-se como sangue. Está dizendo aqui que quando se abre o sexto selo, né, ele é transportado para um cenário, para o mundo físico, para o mundo atual, como nós vivemos. Os primeiros 5 julgamentos foram dirigidos à área específica, mas esse último, ele é universal. Então todos ficarão apavorados quando da própria terra começar, a tremer. Ele fala de um grande terremoto. E no versículo 15, ao versículo 17, ele diz: os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo homem livre, esconderam-se na caverna e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem pode subsistir? Todos os seres humanos, grandes e pequenos, ficarão aterrorizados perante a visão de Deus sentado em seu trono e invocarão, as montanhas para que caem sobre ele a fim de não ter de enfrentar o julgamento do Cordeiro. Então, esse quadro tão vívido não tinha a intenção de amedrontar os crentes, pois para eles o Cordeiro é um amável Salvador. Mas aqueles reis, governantes, generais e demais pessoas poderosas que haviam previamente, mostrado não temer a Deus, e arrogantemente sua descrença, ostentavam sua descrença, eles descobrirão que estavam errados. E nesse dia enfrentarão a ira divina. Ninguém que tenha rejeitado a Deus poderá sobreviver ao dia da sua ira, mas aquele que pertence a Cristo receberão recompensa em lugar de castigo. Então, nada vai estar oculto aos olhos do Senhor, nada está oculto aos olhos do Senhor. Mesmo que esses homens poderosos, podemos dizer, se nós formos olhar hoje na face da terra, muitos se acham tão poderosos que, iniciam guerras, atacam, enfim, procuram ostentar sua força bélica, outros estão brigando, estão oprimindo os pobres, outros oprimem, moradores de nações, impondo a sua lei, sua forma de adoração. Então, tudo isso nada passa impune, mas a palavra diz que esses homens, eles se esconderão, acharão que vão conseguir se esconder da ira do Senhor naquele grande dia do julgamento. Então a pergunta fica: será que você pertence a Cristo? Porque aquele que não pertence a Cristo,
Ele passará por esse julgamento e serão como esses, vão se esconder no grande dia do Senhor, da face do Cordeiro. Mas aquele que conhece a Cristo, eles não vão se esconder, eles vão para Cristo Jesus. Se assim for, não precisará temer esses dias finais. Então, isso aqui não é para amedrontar ninguém, né? E aquele que está com o Senhor Jesus, em Cristo Jesus, ele não teme esse dia. Se você está temendo esse dia, é porque você está precisando se alinhar com o Senhor, precisando se acertar com o Senhor, entregar sua vida ao Senhor, voltar para a casa do Senhor. Então, aproveite essa oportunidade que é dada nesse momento, né? Então, que você continue dando ouvido à palavra do Senhor e que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.